Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do primeiro trailer de Olhos de Wakanda, Eyes of Wakanda, né? Essa nova série animada aí que nós vamos ter da Marvel Animation, né? Da Marvel Studios em geral, né? E que vai mostrar pra gente um pouco mais sobre o Wakanda no passado, galera. Exatamente, né? Bom, vamos fazer essa análise desse trailer. A gente já teve, né, se eu não me engano, né? Foi um teaserzinho lançado, eu fiz análise aqui no canal, né? Mas esse é o primeiro trailer lançado aí na San Diego Comic Con. Então vamos assistir e depois fazer uma análise, galera. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. Wakanda is a kingdom of many secrets. Spies like you and me sent out across the world to do the missions that Wakanda does not want known. Secrecy is essential to Wakanda's security. Be a ghost. The time to act is now. We fight for home, for Wakanda. Um punho de ferro? Caraca, moleque! Pegou de surpresa pra caramba! Caraca, moleque! A gente vai ter essa tecnologia absurda, né? Praticamente no século aí 19, 18, né? Que vai se passar aí Olhos de Wakanda entre 18 e 19, né? Caraca, cara! Punho de ferro, né? Se eu não me engano ali. Vamos analisar com calma cada detalhe, né? Já começa aqui mostrando esse rei, esse cara que a gente ainda não sabe quem é, provavelmente ele é o rei de Wakanda, né? Então ele deve ser por honra o Pantera Negra, né? Olha lá, ele passando a mão sobre os seus servos, né? É toda uma questão mais raivosa, né? Uma questão mais vilanesca, parece, do que é o Wakanda atualmente que a gente conhece, né? Wakanda. Olha lá, Wakanda. E aqui a gente vê as Dora Milaje, né? Com essa Dora Milaje principal, com o azul. Que eu falei no teaserzinho, né? Que pode ser uma referência aos Anjos da Meia-Noite. Que é aquele traje que a Okoye usa em Pantera Negra 2 e tal. Pode já ser uma referência de que os Anjos da Meia-Noite já existiam desde essa época. Is a kingdom. É um reino. A gente vê essa pessoa que a gente não sabe quem é, mas eu acredito que não seja de Wakanda, até porque a gente deve ver essas expedições, tanto de Wakanda quanto de outros países, cara. Expedições, né, essas guerras, né, entre o oceano, entre vários países. Of many. De muitos segredos. E a gente vê essa mesma mulher, né, com esses tipos de facas, essa espada aqui, ó. Do produtor executivo Ryan Coogler. Tudo que o Ryan Coogler fez na Marvel deu certo, né? Pantera Negra 1, Pantera Negra 2. Ele foi diretor executivo também, produtor executivo de Coração de Ferro. E também, né, deu certo, né? E agora Olhos de Wakanda. Esse personagem, cara, que deve ser um cara bem parecido com um Baco, né? Eu acredito que ele não esteja de fato, assim, em Wakanda, né? Ele seja o líder de algum outro tipo de reino, de algum outro tipo de exército. Diretor de Pantera Negra. E a gente vê essa mesma menina entrando num tipo de navio, aí sim de Wakanda pelo visto, cara. Se essa garota das espadinhas não for de Wakanda, ela é de alguma outra expedição tentando encontrar alguns vestígios de Wakanda. Aqui, ó, a gente vê ela já mandando esse cara pro saco aqui, né? Provavelmente dentro do navio. Ela deve ser de Wakanda, tá? Porque a gente consegue ver que a roupa aqui é provavelmente dessa expedição europeia, né? Spies.
Espiões como tu e eu, e aqui parece ser aquela menina, né, com o rei aqui de Wakanda. A gente vê, olha o tanto de navio em volta, esses navios devem ser todos de Wakanda, né? Cara, todas essas expedições e essa ligação com a Europa, né, por navios aqui, né, e tal, deve ser o grande motivo de Wakanda ter se reservado por tanto tempo, né? Desde então, o Wakanda nunca mais apareceu pra ninguém, só vai aparecer lá em Guerra Civil. Então, cara, eu acho que essa série pode explicar o porquê que o Wakanda se reservou tanto no mundo, né? like you and me. Olha, aí a gente vê a sequência aqui de vários personagens, né? O Rei de Wakanda, o Pantera Negra. Opa, perdão. Não vai dar pra eu ir pausando devagarzinho cada, né? Mas a gente consegue ver essa mulher aqui, ó. Que a gente também não sabe quem é. Este carinha. Mas que são os personagens principais, provavelmente, da série, né? Sent out of E aqui, ó, enviados por todo mundo para cumprir missões. E é essa a grande expedição europeia que eu falei, né? Deve ser esse o grande motivo de Wakanda ter se escondido desde então até a Guerra Civil, né, cara? A gente não sabe qual vai ser essa trama das expedições, mas com certeza o Wakanda deve sair perdendo, tá? Ou deve ser vista com maus olhos aí, né? Então a gente não sabe. cross the world to do E aí esses grandes soldados, né, europeus. E a gente vê que do lado deles está esse nosso carinha de Wakanda, cara. O que ele está fazendo no meio dessa rapaziada, a gente não sabe. that O pessoal correndo é de Wakanda, né? Wakanda. Olha só, o Wakanda é visto como um reino de muitos segredos mesmo, né, cara? E eles são vistos como grandes espiões mesmo, né? Essa deve ser a grande questão de Wakanda, cara. Qualquer guerra, expedição que os europeus façam, eles vão ser pegos de surpresa pelos wakandanos. A gente consegue ver isso aqui agora, ó. Does not want no. Não quer que saiba. O Wakanda não quer que saiba, né? Oh, E a gente vê o nosso grande cara, provavelmente ele é um infiltrado, tá? Esse cara que eu disse ser o Umbaco, né? O Umbaco do passado. Ele deve ser um tipo de espião. Até porque foi falado já aqui, né? Que em Wakanda existem espiões, né? Ele deve ser esse cara infiltrado aí nas expedições europeias. Naviozão entrando, né? Provavelmente é europeu, né? Parece muito ser italiano ou grego. secrecy. O sigilo é essencial, mostrando, né, que Wakanda ainda desde sempre, então pode ter sido essa sociedade secreta. Eles só são vistos como espiões lendários, né, cara? Is essential As Dormilages. Olha, o navio de Wakanda, hein? O navio de Wakanda com essa figura de uma pantera com juba, né? Uma figura de um leão. Para a segurança de Wakanda. Isso prova que todo esse sigilo e esse segredo que o Wakanda teve até a Guerra Civil sempre foi para sua segurança mesmo, né? Wakanda security. Aquela garota que eu falei, olha, ela está indo pular, né? Ela tá pulando no navio de Wakanda. Por isso que eu falei, eu acho que ela não é wakandana. Eu acho que ela não é wakandana. Mas ela está indo para o navio de Wakanda. Be echo. Ser como um fantasma, cara. Olha aqui que interessante. Essa aqui com certeza deve ser alguma matriarca, né? Wakandana. Ou a mãe do rei, ou alguma coisa desse tipo, né? A rainha, no caso. E a gente consegue perceber aqui atrás um tipo de holograma, cara. Mostrando que a tecnologia de Wakanda nessa época já era muito braba. E olha aqui que eu falei, cara, a tecnologia de Wakanda, olha essa nave imensa, essa pessoa andando, né, invisível. Isso é fruto da inteligência de Wakanda, cara. E a gente vê essa figura aqui, cara, que deve ser uma figura meio vilanesca, tá? Deve ser uma figura meio... A gente consegue perceber que parece ser uma figura feminina, tá? Pela moldura do corpo, parece ser uma figura feminina. Com certeza a vilã dessa série, provavelmente. Olha aí, cara, olha aí. A gente tem muita tecnologia wakandana, então com certeza essa vilã é o wakandana. Não dá pra gente saber quem é, né? Mas a gente não sabe nada dessa série, exato, né? Mas é uma vilã com certeza wakandana e deve enfrentar aí o Pantera Negra, né? E tem, né, as suas garrinhas, então pode ter sido até uma... Já pode ter sido uma Pantera Negra, né? 1º de agosto, sexta-feira que vem, né? A gente vai ter essa série sendo lançada. Olha, uma flecha voando aqui. Olha só, cara. Isso aqui é em Wakanda. A gente consegue ver pelos desenhos em volta. Até também pelos trajes dessas pessoas.
E é aquela menina que tava pulando, né? Lá naquele navio Wakandano. Tá lutando com o Pantera Negra, cara. Parece ser o Pantera Negra. Pelo cabelo. É o Pantera Negra, né? Ela tá lutando com o Pantera Negra. Então ela quer assassinar o Pantera Negra. Provavelmente essa menina deve ser a vilã, tá? Essa menina que a gente viu tentando entrar no navio de Wakanda possa ser aquela vilã ali. Ela conhece muito de Wakanda. A gente viu isso aqui. Ela pode ser Wakandana, como eu falei. Ela tá lutando com o Pantera Negra. Disney Plus te convida. E olha lá, ó, o nosso Umbaco do passado. Quem que tá saindo aqui? Não dá pra gente saber, mas parece ser aquela rainha, né? Não sei. A hora de agir é agora. Esse cara aqui deve ser algum parceiro, algum amigo aqui do rei de Wakanda. Olha. Esse aqui pode ser o nosso rei de Wakanda. A gente não teve vislumbre ainda de quem é ele, né? A retornar a Wakanda. Olha aí a vilã, cara, sendo protegida por umas espécies de Dora Milaje, hein? Que doideira é essa aqui, cara? Que doideira, né? Ou será que não é uma vilã? E ela só reivindicou o trono de Pantera Negra e ela é agora a Pantera Negra. Isso pode acontecer, tá? Também pode ser uma possibilidade. Ela reivindicou o trono de Pantera Negra e agora ela é a Pantera Negra, né? Porque ela tem Dora Milaje protegendo ela, né? Pode ser que ela tenha se tornado a Pantera Negra. Maneiro? Olha, quem que é esse ser aqui? Quem que é esse cara aqui, né? Com certeza alguém de Wakanda, né? E que tem as tecnologias e tal, e também é como se fosse um espião, né? Uma série de 4 episódios, tá? Provavelmente esses 4 episódios vão ser lançados no mesmo dia, né, cara? Em dia 1º de agosto. Olha aqui que bonito, cara, o Wakanda, né? Sempre a paisagem de Wakanda é linda, né, cara? A gente consegue perceber que aqui provavelmente deve ser o grande império ali, né? Onde deve ficar a sala do rei. E aqui alguém fala, lutamos pela pátria, por Wakanda. A gente vê que é aquela grande Dora Milaje no centro aqui, né? Aí, ó, é o nosso Umbaco do passado, né? E ele tá com a roupa que ele tava usando ali quando ele tava sendo o espião, o infiltrado ali nas expedições europeias, né? E aqui a gente consegue perceber a tecnologia de Wakanda, né, cara? Pô, no século XVIII os caras têm esse tipo de tecnologia, é absurdo. Por isso que é uma nação secreta. E a gente vê algumas pessoas lutando aqui, né? Ó, o próprio Umbaco do passado lutando contra soldados, tá? Mostrando que provavelmente essas expedições mesmo, né? De exército e tal. Aqui, ó, aquele carinha que a gente viu deve ser o melhor amigo dele. Olha essa luta aqui. Isso aqui é na Ásia, hein? Essa luta aqui é na Ásia. A gente consegue ver pelo detalhe, né? Desse tipo de dragão samurai que tem, né? Esse desenho mesmo asiático. A própria ombreira é um traje completamente asiático, né? A gente deve ter aí Ásia, Europa, né? Esses continentes aí junto com a África que engloba aí o Wakanda. Olha, cara, essa aqui é a que tava de Pantera Negra, hein? Porradeira. E aí, ó, mais uma vez, essa luta por expedições, essa flecha. E olha isso aqui, galera, punho de ferro. Punho de ferro, cara. Pelo amor de Deus, o segundo Punho de Ferro que nós temos aí dentro do MCU, né? O primeiro foi o Danny Rand lá na série de Punho de Ferro, a série de Defensores, né? Que até hoje a gente não tem a continuação de Danny Rand, ele deve retornar ainda, né? Mas vemos o Punho de Ferro. Vale lembrar que o legado de Punho de Ferro, cara, a gente tem desde antes de Cristo nos quadrinhos da Marvel, cara. A gente tem desde a época dos Homens das Cavernas, a gente tem Punho de Ferro. Cara, pela cronologia e levando em consideração os quadrinhos, eu acredito que esse Punho de Ferro possa ser o do Ben Min Chang, tá? Que é a versão do Punho de Ferro da Malásia, né? Uma versão asiática ali do Punho de Ferro. É um cara da Malásia, né? Como eu falei, o traje é bem diferente, ele não tem essa máscara, né? Tipo, ele usa um chapéu, se eu não me engano, né? Mas ele viveu aí nessa época, meio no século XVIII. E é o mesmo século que a gente deve ter nessa série de Olhos de Wakanda. Então, cara, levando em consideração cronologia e quadrinhos, pode ser o Ben Min Chang, cara. A gente já teve um vislumbre mais ou menos dele em What If aparecendo, né? A gente vai ter agora essa aparição oficialmente no universo 616, né? No CM aí.
essa participação desse Punho de Ferro. Como eu falei, como a gente deve ter a Ásia aqui, Malásia, né, como é na Ásia, a gente deve ter essa Ásia aparecendo aqui, essa Ásia meio oriental aqui, né, a gente pode ter a presença do Ben Min-chang como o Punho de Ferro, cara. Muito maneiro. E já tava sendo rumorizado há muito tempo o Punho de Ferro na série, né? E agora aparecendo. Muito legal a Marvel abrangendo esse nicho de Punho de Ferro, que é muito extenso, tá, galera? O Pantera Negra inicial aqui, né? Olha, isso aqui é um grande guerreiro europeu, né, cara? Como eu falei, né? A aparência lembra muito Itália ou Grécia, cara. Lembra mais Itália, né? Contra o Pantera Negra aqui, ó. E olha aqui, caraca, moleque, ele usando aquela tecnologia, né, que o Pantera Negra a gente tem, né, atualmente, tinha, né, do Chadwick Boseman usou no filme dele. Muito maneiro. E do nada, um dragão, galera. Um dragão. Isso aqui é a pura Ásia, né, cara? A gente vai ter a Ásia no filme. O Punho de Ferro com certeza é asiático, né? Por isso que eu falei que pode ser o Ben Min-chang. E esse dragão, cara, será que é o mesmo dragão de Shang-Chi, né? Será que essa série vai, né, colocar o dragão de Shang-Chi aí, cara, a jogo? A gente sabe que ele estava preso, né? Até Shang-Chi libertar ele ali. Será que ele vai aparecer aqui, né? Será que foi nessa série aqui que ele vai ser preso e só vai ser solto em Shang-Chi? Pode acontecer, até porque Shang-Chi 2, né, deve ter participação de um Punho de Ferro atualmente, né? Pode ser o do Danny Rand ou pode ser outro Punho de Ferro asiático que a gente também tem nos quadrinhos. Mas, né, já é interessante ver Punho de Ferro aqui, dragão... Muito, mano. E olha esse traje de Pantera Negra, cara. É daquela mesma mulher que a gente viu. Aquela que tava com um traje meio preto e azul. Olha o novo traje dela, cara. Com certeza ela vai ser a Pantera Negra principal, cara. Como eu falei, ela reivindicou o trono do Pantera Negra inicial, cara. Muito maneiro. Wakanda Forever. Olha que cena linda, cara. Muito bom. Muito bom. Olhos de Wakanda, galera, 1º de agosto no Disney Plus. Cara, essa série promete muito, eu tô muito empolgado, acho que essa série vai entregar muita coisa boa. São 4 episódios só, mas é uma animação muito bonita, né, o estilo de animação. Acredito que essa série vai entregar muita coisa, hein, e coisa importante para até o futuro do UCM, não só relacionado ao passado, né. Comenta o que vocês acharam desse trailer, o que vocês acharam que vai ter nessa série. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.